Oi mundo, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o André, esse é o Caverna Dev e você é uma pessoa que vai parar tudo e vai clicar no se inscrever agora aqui embaixo. Eu já estou dizendo isso logo no começo do vídeo porque às vezes eu me esqueço de dizer ao final e você também se esquece de fazer isso ao final. E eu preciso muito da sua ajuda se inscrevendo nesse canal para ajudar a monetizar o meu trabalho por aqui. Pode ser? E no vídeo de hoje aqui no Python Drops nós vamos falar sobre variáveis de ambiente. Um assunto bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade, nenhum mistério, e você vai ver que é algo muito útil, pode te ajudar muito aí no desenvolvimento dos seus próprios programas. E o que exatamente sobre variáveis de ambiente que nós vamos falar aqui? Bom, a gente vai ver como que nós podemos, através do nosso código Python, ler uma variável que já existe, já está setada no nosso ambiente. Em segundo lugar, nós vamos ver também como que nós podemos, a partir do código, criar uma nova variável dentro desse ambiente, que pode ser consumido por outros módulos dentro do nosso programa. E em terceiro lugar, como que nós podemos carregar variáveis que estão definidas em algum lugar, tipicamente no arquivo .env ou .env, como é conhecido também, para dentro do nosso ambiente, né, como variáveis de ambiente. Mas eu acho que antes é legal começar definindo o que é uma variável de ambiente, caso você ainda não tenha familiaridade com esse termo. Você pode entender variáveis de ambiente como se fosse um tipo de dicionário. Lembra que quando lá na Python iniciante nós estudamos dicionários, nós vimos que eles são formados por pares, chave, valor. Então, para cada chave existe um valor associado. Se você deseja obter um valor, você precisa saber o nome da chave que está associada àquele valor e simplesmente chama essa chave pegando de volta o valor. É exatamente assim, ou muito parecido com isso, que variáveis de ambiente também funcionam. Para dar um exemplo um pouco mais prático, eu abri aqui um terminal e vou dar uma olhada numa variável de ambiente muito comum, que existe praticamente em qualquer sistema operacional, principalmente os baseados em sistemas Linux. Para isso, eu uso aqui o comando echo, o sinal de dólar e o nome da variável que eu quero ver. Por exemplo, aqui no meu caso, a path. Quando eu faço isso, você vê que aparece aqui um monte de coisa. Esse monte de coisa é justamente o valor associado à variável path. Uma outra variável também muito comum é a home, que define qual que é o diretório padrão do usuário, né? Onde tipicamente o usuário vai salvar os seus arquivos. E aí eu vou começar aqui o nosso exemplo justamente olhando para isso. Como que a gente consegue ler uma variável que já está setada no nosso ambiente? Para isso a gente precisa começar importando o módulo OS, que já vimos diversas vezes aqui em outros vídeos. E do módulo OS, o que eu chamo é esse cara aqui chamado environ, que do inglês seria de environment, significa justamente ambiente. O os.environ retorna justamente um dicionário com todas as variáveis existentes atualmente no ambiente onde o Python, né, esse programa Python, está executando. Como isso aqui agora é um dicionário, e eu sei que os nomes das variáveis são as chaves dentro desse dicionário, eu posso usar, por exemplo, o método get, que é o que eu fiz aqui, passando como parâmetro para ele o nome de uma chave que eu suponho que exista dentro deste dicionário aqui. Mas por ser um dicionário, em vez de usar o método get, eu também poderia ter feito simplesmente isso, usando ali o abrir e fechar de chaves, passando a string como sendo a chave que eu quero chamar. Ambas coisas funcionam porque, de fato, os.environ carrega para dentro da memória um dicionário contendo ali todas as variáveis de ambiente. Eu vou deixar como estava antes aqui e eu vou executar esse programa. Você vê que o resultado no nosso print statement aqui da linha 11 é justamente aquela variável home que nós vimos também anteriormente. Legal, então até esse ponto a gente já aprendeu como ler uma variável de ambiente que já está definida dentro do nosso ambiente, mas como escrever, como criar alguma nova variável que ainda não existe no nosso ambiente, para que posteriormente seja consumida por alguma outra parte do código. Então vamos criar um cenário hipotético. Vamos supor que estamos desenvolvendo aqui um back-end e que por algum motivo esse back-end precisa de armazenar como uma variável de ambiente quantos usuários ativos, né, quantos usuários online estão no momento. Poderia ser talvez aqui um back-end de um jogo online, talvez. Para simular essa situação, eu já importei aqui o módulo random, que nós já vimos outras vezes, cria números aleatórios. E o que eu vou fazer é criar uma variável aqui chamada usuários online, que vai ser um número aleatório entre 0 e 1 milhão. Para salvar agora esse número de usuários online em uma variável de ambiente, novamente nós precisamos usar aqui o os.environ, que, lembre-se, é um dicionário, portanto eu posso criar uma nova chave nele, que eu estou chamando de online_users, e passar para ela esse valor. Agora, repare que o Python, ou o PyCharm, no caso aqui, já até sublinhou isso aqui querendo dar algum aviso. Eu vou executar esse programa e vamos ver o que vai acontecer. A execução do programa, na verdade, gera uma exceção dizendo type error. Ele esperava string, mas recebeu um inteiro, um int. Claro, porque o random.randint gera de fato um número inteiro. A grande questão é que uma variável de ambiente, o valor associado a uma variável de ambiente tem que ser sempre uma string. Então, antes de fazermos essa associação aqui dessa forma que foi feita na linha 17, na verdade, a gente tem que tomar o cuidado de converter isso aqui para um str.
Só para você saber, então, não é possível salvar todo e qualquer tipo de dado em Python como uma variável de ambiente. Tem que ser alguma coisa que você consiga fazer um typecasting, né? Um tipo de conversão para string, ok? Agora sim, eu vou criar aqui a linha 18, que é um print, né, para ver se essa variável de ambiente de fato foi carregada. Vamos executar o programa. Nós temos aqui o nosso resultado de 132.092 usuários hipotéticos online no nosso sistema no momento. E só para ficar claro que essa variável de ambiente que nós acabamos de criar de fato está disponível para todo o programa, né? Dentro de todo o ambiente onde este programa Python está executando, eu criei aqui um outro módulo que eu chamo de Consome Online Users. E basicamente dentro dele eu apenas importo o OS de novo, porque eu vou precisar de usar a environment. E também estou importando esse envvars, né? Que é esse módulo onde está o nosso código. Então, repare que a variável, na verdade, é criada aqui dentro, mas eu quero consumi-la a partir daqui agora. Eu vou, inclusive, então, comentar esse print statement aqui e essa parte aqui de cima também, e vou executar somente esse consome online users aqui. Executando o programa, nós vemos aqui que agora o número randômico que foi gerado é esse outro. Então, veja que realmente torna-se algo acessível dentro de todo o ambiente onde o programa Python está executando, portanto, a gente pode consumir isso em outras partes dos nossos programas também. Muito bem, então até esse ponto do vídeo você já viu como ler variáveis de ambiente, também viu como criar variáveis de ambiente para ser consumido pelo seu programa, mas agora nós vamos ver um outro cenário que também é muito comum, que é o de ter variáveis de ambiente, entre aspas, definidas a priori dentro de um arquivo que tipicamente tem a extensão .env. Isso é muitas vezes usado para definir configurações do sistema, ou até mesmo credenciais. Vamos supor que o seu sistema precise de conversar com uma API. Então, dentro deste arquivo .env, você poderia ter ali uma variável chamada API token, que define exatamente o token para comunicação, né, para autenticação com aquela API. Mesma coisa, por exemplo, para um database ou para qualquer outro tipo de autenticação que seja necessário. Para simular justamente essa situação, eu criei aqui o arquivo credenciaislocais.env, que define aqui hipotéticas credenciais para um arquivo, ou melhor, para um banco de dados que o nosso sistema teria que acessar. Então eu tenho aqui o dbName, o dbuser, o dbpassword. Provavelmente outras variáveis aqui também seriam necessárias, como por exemplo o endereço, né, para o servidor onde esse db está hospedado, mas para o nosso exemplo aqui, essas três aqui são suficientes. Então a ideia é justamente, ao inicializar o meu programa, esse arquivo aqui tem que ser lido e estas variáveis têm que ser criadas nesse meu ambiente, onde o meu programa está executando, exatamente com esse mesmo nome. Então eu vou ter uma dbName, que vai ter um valor associado, meu db, uma dbuser com esse valor associado e a password com esse valor associado. Mas antes da gente conseguir fazer isso, na verdade, nós precisamos instalar um módulo, né, uma dependência externa aqui no nosso ambiente de execução. E o pacote que a gente precisa instalar é o python-env. Eu já fiz isso aqui no meu sistema usando o comando poultry add python-env, porque eu prefiro usar o poultry para gerenciar os meus ambientes virtuais. Se você não tem um poultry instalado, você pode fazer exatamente a mesma coisa com pip install python-env. Os dois comandos vão te levar ao mesmo resultado, que é a instalação desse pacote aí no seu ambiente de execução. Uma vez que esse pacote já esteja instalado, o que a gente pode fazer agora é voltar aqui no nosso envvars e de dentro desse pacote .env eu quero importar essa função especificamente, que é o load.env. A forma como essa função funciona é recebendo um parâmetro, que é um string, que é o caminho para o arquivo.env, onde estão definidas as variáveis que eu quero carregar dentro do meu ambiente agora. No meu caso, pelo fato deste arquivo ser o credenciaislocais.env definido, né, existente dentro do mesmo diretório onde eu estou executando esse módulo envvars, eu só preciso mesmo de passar o nome do arquivo. Mas caso esse arquivo estivesse definido em outro diretório, em outra parte aqui do meu sistema operacional, do meu sistema de arquivos, seria necessário passar o caminho completo até o arquivo. Muito bem, quando a gente faz isso aqui, está resolvido o nosso problema. Todas essas variáveis e seus valores associados já estarão carregados como variáveis de ambiente disponíveis para uso do nosso programa. E para provar que isso vai funcionar, eu criei esses três print statements aqui, justamente chamando cada uma daquelas variáveis que você me viu definir aqui dentro. Vamos executar o programa e ver se isso funcionou de fato. Então lá, a execução do programa retorna justamente aqueles mesmos valores que você viu aqui também. Simples, né? Muito fácil. Esse é um dos grandes vantagens do Python. Para praticamente qualquer problema que você tem no seu dia a dia, provavelmente alguém já desenvolveu um pacote que pode facilitar em muito a sua vida. Esse é o caso, por exemplo, aqui com Python-env. Mundinho, gostou desse vídeo? Se você gostou e curte essa pegada mão na massa, não perde tempo e adquire o curso Python na Prática. O link está aqui embaixo. É um curso muito legal que eu desenvolvi pensando justamente
na galera que quer dar esse próximo passo, que quer sair ali do beabá, do iniciante básico e começar a desenvolver os seus próprios projetos. O curso está bombando, já temos quase 1000 alunos, o feedback está bem interessante e eu convido você a dar esse próximo passo também na sua carreira. Como sempre, não se esquece de clicar em gostei e se inscrever caso você não tenha feito isso lá no começo do vídeo e compartilhe esse vídeo com quem você acha que também vai curtir essa informação. Toda semana tem vídeo sobre Python aqui no Caverna Dev e além de Python, de vez em quando eu também falo de forma mais genérica a respeito do universo Dev também. Então bora comigo, não perde tempo, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo, falou, valeus e tchau!